Olá, galera do Amor e Paz, tudo bem? Paz do Senhor para todos nós, né? Que o Papai do Céu possa nos abençoar a cada dia, né? Hoje um conteúdo novo para vocês aqui, né? Nós vamos falar aqui sobre uma passagem bíblica que é 2 Reis 17, 27. Quem quiser acompanhar aí pode acompanhar, né? Tendo em vista que o objetivo do canal não é aqui falar sobre religião, né? Tecer comentários sobre a religião A, B, C ou D, muito pelo contrário, é falar sobre a fé, o amor, a paz em Cristo, né? E o bem que nós podemos fazer pelo próximo. Todas as religiões têm o seu conceito positivo, religioso, bacana, seus dogmas e seus segmentos, né? Eu costumo dizer que toda religião é boa a partir do momento que ela possa pregar o bem, a paz, a felicidade e ajudar o próximo como um todo, né? Eu acho que se nós pudermos fazer esse papel, a gente não precisa de religião. É o meu modo de ver, tá? Não estou criticando quem segue, quem não segue. Eu acho que é muito bom o segmento religioso, você está ali pelo menos uma vez por semana, indo ao culto, indo à igreja, né? A igreja católica, à missa, né? E etc e tal. É muito bacana. Mas mais prevalece você fazer o bem ao próximo, pregar a palavra de Deus, ler a Bíblia e compreender nas entrelinhas aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quis nos passar, né, sendo crucificado, que ele acaba morrendo por nós, né, para salvar a humanidade de tantas atrocidades que vinham acontecendo até aquele momento. E nesse momento a gente fala sobre essa questão, né? Antes de Cristo, Deus se colocou vigente ali, né, imperativo, né? Moisés, Abraão, Davi, né? Deus sempre conversando com eles e tentando fazer novas alianças, né? Fez aliança com Davi, fez aliança com Moisés, fez aliança com Salomão, né? Salomão pede a sabedoria para poder conduzir aí todo o povo de Israel. E na fundamentação da coisa, a gente entra para tentar compreender por que que Deus, naquela época, né, ele tentava se mostrar tanto, né? E hoje ele não se mostra tanto, hoje ele não pega um, um enviado dele e coloca ao pé da letra aquilo que ele quer com a humanidade. Por quê? Né? Porque depois de Cristo não aconteceu mais isso. E tudo isso só acontece antes de Cristo. Tem muitos que dizem, né, que não acreditam nos relatos bíblicos, né? São relatos de muitos mil anos aí atrás, onde cada passagem bíblica que tem foi escrita por um profeta que relatou tudo aquilo que aconteceu, né, no momento anterior. E assim a Bíblia foi sendo escrita, decodificada, hebraico, aramaico e etc e tal, e hoje chegamos ao que temos hoje, né? Claro que eu costumo dizer que, para mim, 90% do que está na Bíblia realmente aconteceu, são histórias reais. E 10% é por conta dessa tradução que talvez tenha sido feita de uma maneira indevida, uma tradução talvez que não tenha sido traduzida ao pé da letra, porque a cultura de hoje é diferente da cultura que era antes de Cristo, e muito mesmo também com relação à educação, costumes, sociedade em si, muitas palavras, né, passam a ter duplo sentido ou até mesmo triplo sentido. E com relação a essa interpretação e a tradução do hebraico e aramaico e etc. Então a gente acaba chegando à conclusão de que muitas coisas ficaram confusas ao meio do caminho. Mas o contexto geral da Bíblia, a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus, né? É tudo aquilo que Deus tentou fazer pela humanidade. Porque a partir do momento que Deus nos dá o livre-arbítrio, automaticamente você é o detentor de todas as suas decisões. Você é o detentor de todo o poder que emana de você para você mesmo e para o próximo. Em alguns vídeos anteriores eu cheguei até a comentar sobre a questão da cura, da fé, do milagre, né? Mas por que nós não podemos fazer milagre conosco mesmo, né? Dentro da nossa família? Nós podemos. Nós somos imantados pela energia do Senhor, né? A energia universal. E ela está em todas as religiões. Ela está tanto no catolicismo como no protestantismo, na religião evangélica. Todas elas estão imantadas ali pelo poder de Deus, aquele trabalho bacana que é feito em prol do próximo, da sociedade, pela melhora da sociedade. Deus, quando antes de Cristo, né, tentou manter contato e conseguiu, né, fazendo contato com pessoas como Moisés, Abraão, Davi
e assim sucessivamente, ele na verdade ele não fez isso como ato de querer só ajudar a sociedade. Ele fez querer mostrar que ele não é Deus. Ele, na verdade, ele sempre foi o que é, né? E é algo maior do que todos aqueles deuses que existiam aqui na Terra naquela época, porque tinham vários deuses e adoravam vários deuses, né? Eu não sei se me fiz bem claro, né? Dizer que Deus não era Deus, né? Deus, na verdade, ele não existe, ele é, né? Eu quis dizer isso, ele é. Então, definir Deus é algo muito complicado e muitas das vezes impossível. Aí todo mundo pergunta, mas no Antigo Testamento Deus exige, né, matança de animais, né, queimar incenso nas montanhas, no altar de Deus, derramar o sangue de um animal para pagar um pecado, né, um profeta cometeu um pecado, ele vai lá, pega um carneiro e imola esse carneiro e sangra esse animal, queima esse animal na fogueira em homenagem a Deus. Na verdade, Deus nunca precisou de nada disso. A humanidade é que precisava. A humanidade, para se sentir perdoada naquela época, precisava que Deus determinasse algumas normas para que ele pudesse acreditar cada vez mais na palavra do Senhor. E aí eles acreditavam que realmente fazendo esses sacrifícios, né, era uma maneira de você ser salvo e seus pecados serem pagos. Bom, não vamos entrar nesse detalhe, a questão do êxodo, né, etc e tal, que é uma história muito longa na Bíblia, senão vamos estender muito aqui o nosso vídeo, mas só para dar uma pincelada em relação àquilo que nós vamos falar agora. Como eu falei para vocês, 2 Reis 17, 27. Aí está aqui a passagem, ó, vou ler para vocês, tá? Contudo, o Senhor testificou contra Israel. O Senhor testifica contra Israel. E eu vou explicar por que daqui a pouco. E contra Judá, né? Por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, aí Deus diz assim, volvei-os dos vossos caminhos maus e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. O que Deus está querendo dizer aqui? Que nessa época aqui, né, muitos profetas estavam se desviando para o caminho do mal, né, pregando coisas erradas, tudo aquilo que não estava realmente no estatuto do Senhor, nas leis do Senhor e nos 10 mandamentos que ele determinou e entregou a Moisés para que fosse disseminado através dos seus, né? Em contrapartida, Deus trava uma luta ferrenha contra a sociedade, porque o povo começa a querer ir para um lado e Deus, com sua benevolência, né, e piedade, né, tende ainda a vontade de querer se apresentar como Deus para que eles possam realmente encarar e entender quem é Deus para que possam ser salvos, né? Aí todo mundo diz assim, poxa, mas Deus só quer salvar o povo de Israel? Não, ele não só quer salvar o povo de Israel. Isso, na verdade, é só um exemplo que ele dá ao povo de Israel de que Deus é Deus. E a partir desse momento, o objetivo de Deus é fazer com que todos possam confiar, né, num ser supremo maior, independente daqueles seres supremos que eles acabam acreditando e que não dão edificação nenhuma a eles, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que Deus quer levar até você, né, a compreensão de que hoje ele não precisa estar aqui entre nós. É claro que espiritualmente ele está, mas eu digo entre nós como, né? Decretando aí um profeta, um enviado dele e ele mandando mensagem para o povo. Hoje nós evoluímos muito, né? A partir de Cristo, né? A partir do sacrifício, né, de Jesus Cristo na cruz, que é o Filho do Senhor, que foi um dos últimos enviados dele aqui à Terra para tentar salvar a humanidade, e aí Cristo morre, né, é crucificado em prol da salvação da humanidade. E aí nesse exato momento, todos hoje, às vezes, muita gente pensa que não, né? Mas na verdade, ali naquele momento, toda a humanidade foi perdoada e Deus concedeu o Filho dele, né, ser morto na cruz, né, para a salvação do pecado do homem.
E hoje, por mais que você diga que não, mas se nós fizermos uma analogia, tá, da sociedade hoje como um todo, com toda a violência, com toda a maldade, com toda a maledicência, se você trouxer isso e comparar, né, com a época antes de Cristo, época de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão, a gente consegue ver que antigamente o povo era mais violento, né, matava-se muito mais, as guerras eram em prol de território, que na verdade até hoje ainda tem, mas em menos proporção. Temos aí a Ucrânia com a Rússia, né, e etc e tal. Hamas e Israel, mas são coisas pequenas. Hoje, para a nossa sociedade, nossa cultura de hoje, nós identificamos esses problemas que nós temos como algo absurdo, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas se você comparar isso, né, às guerras que existiam lá antes de Jesus, né, as atrocidades eram muito maiores, os pecados eram muito maiores. Então Cristo veio para salvar a sociedade e salvou, né, derramando seu sangue, salvou, o pecado foi perdoado por Deus, e a partir desse momento nós vivemos um cenário aqui no planeta Terra de regeneração, onde a população pôde evoluir, onde a tecnologia, né, começou a aparecer, e tudo isso veio por possibilidade e permissão de Deus. Você pode observar que depois de Cristo, a sociedade tomou um rumo muito diferente ao qual era antigamente. Há 4.000 anos antes de Cristo, não se via muita tecnologia avançada, né? Aí todos vão falar, mas no Egito, as pirâmides, 3.000 anos atrás, 2.000 anos, tudo bem, concordo com isso, mas tecnologia digital, avanço cultural, percepção, né, sistemática do dia a dia da Terra, análise do bem, né, a perfeição das coisas, isso só veio acontecer depois, né, do sacrifício de Cristo na cruz. A sociedade foi perdoada e Deus não teve mais a necessidade, né, de escolher um profeta e ele se declarar esse profeta para que esse profeta pudesse pregar a palavra dele aqui na terra. Então hoje nós temos os imantados, né, que eu costumo dizer, e aí é opinião minha. Imantado é o quê? É uma pessoa que vem, enviada realmente do Senhor, mas ele já vem já com uma capacidade um pouco maior, como Madre Teresa de Calcutá e como muitos outros aí, né? Não estou aqui prevalecendo religião, mas como muitos outros vieram e estão aqui na Terra, né? Para pregar o bem, para ajudar o próximo, para abrir mão da sua própria vida, né? Em caridade e fraternidade para o próximo. Então, qual é o objetivo do vídeo de hoje? É para que nós possamos observar que o nosso dia a dia hoje é muito glorificado. Dê valor à sua vida, dê valor ao pouco que você tem, ou às vezes até ao nenhum que você tem. Lembra do vídeo que eu falei de Jó? Então, Jó perde tudo, né? E ele não entende. Poxa, Senhor, eu tenho tanta fé, e por que tu fizestes isso comigo, logo comigo que tenho tanta fé e sou temente a ti? Sim. Por quê? É a vida, é o livre-arbítrio, são as escolhas, são as possibilidades. A vida, Deus, ele pode mandar em tudo, ele pode tirar a vida do ser humano, ele pode dar vida, ele pode destruir o planeta, pode. Mas é isso que ele quer conosco aqui? Não, não é isso que ele quer. Então ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos caminhar livremente e tomarmos a nossa decisão. Ele pegou o planeta Terra e falou assim, olha, é de vocês, cuidem, tratem bem, terão problemas, perderão pessoas, serão ricos, serão pobres, miseráveis, mas ainda assim sejam felizes da forma que vocês estão. Então, a gente não deve alimentar o ódio, né? A gente não deve alimentar a raiva, a gente não deve alimentar a inveja, o orgulho, a vaidade. Nós não devemos alimentar nada disso, porque essa foi a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? Não é pecado nenhum você almejar querer ter um carro melhor, não é pecado você querer guardar um dinheiro para comprar uma casa melhor. Não, isso jamais vai ser pecado, de maneira nenhuma. Né? É pecado você se apegar aos bens materiais, você ficar ligado a isso, você tentar, né, burlar situações, fazer coisas erradas,
para alcançar alguma coisa que você deveria alcançar por merecimento próprio. Então, qual a mensagem que fica aqui nesse vídeo? Vamos procurar fazer o bem, vamos procurar amar a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais que se passa, porque sem Cristo na tua vida não existe nada. E eu não estou aqui falando de religião, né? Eu recebi muitas mensagens aí, né, no chat, todo mundo falando, poxa, né, mas parece que você é evangélico, né? Não, eu não sou evangélico, eu também não sou católico, eu sou um seguidor de Cristo, leitor da Bíblia, procuro fazer o bem, não sou perfeito, talvez eu seja mais imperfeito que vocês, talvez eu tenha mais pecado que vocês. Só que eu procuro estudar, eu procuro ler, eu procuro me adequar. Se eu vejo que algo que eu vou fazer lá na frente vai prejudicar alguém, eu prefiro não fazer, né? A gente procurar ajudar o próximo. Se você olhar para o teu lado, tem gente muito pior do que você e não está reclamando, e está feliz, está alegre com a vida. E de repente você que tem uma condição financeira boa, você que está numa condição muito boa no teu emprego, na tua vida, está se sentindo triste, infeliz, né? Levante esse astral. Às vezes o problema pode não ser nas pessoas, às vezes o problema pode estar com você, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, os casos são nossos, né? São nossos problemas pessoais. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, a sabedoria. Eu uso muito a Bíblia como meu guia de orientação espiritual, porque aqui eu encontro muita resposta para muita pergunta que eu tenho. Agora, muita pergunta que eu tenho também não encontro resposta, e aí eu deixo a coisa aí fluindo e naturalmente a gente vai se adequando. Então o conselho que eu digo para vocês aí, segundo que está aqui, né, a passagem de Deus aqui na Terra com relação ao tempo antes de Jesus, era isso, era a reafirmação de que Deus é Deus e de que Ele não precisa mostrar para ninguém o que Ele é, né? Mas lá antes de Jesus Ele precisou para que a sociedade pudesse enxergar algo diferente, e o terreno foi preparado para que o enviado dele chegasse, que no caso foi Jesus Cristo, que viveu tão pouco, mas ainda assim ajudou muita gente, deixou um legado fabuloso aqui para que nós pudéssemos seguir, né? Então Jesus deixou o que para a gente? Deixou o perdão pelo pecado que o homem cometeu, que Deus perdoou. A partir desse momento tudo se renovou e ainda assim deixou uma história linda, maravilhosa, de filantropia, de ajuda ao próximo. Se você não tem como ajudar financeiramente, ajude com uma palavra de conforto, dê um abraço, dê um beijo, diga que ama, seja feliz. Essa é a mensagem de hoje, pessoal, tá? Que todos tenham aí um dia abençoado, né? Que o Papai do Céu possa abençoar a casa de vocês e vamos para a nossa oração. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso e que esse dia maravilhoso tenha sido para todas as pessoas que estão me assistindo aqui nesse momento, que o Senhor possa abençoar o lar de todos esses ouvintes, né, que estão escutando a minha palavra, que estão assistindo e vendo a minha palavra, que o Senhor possa glorificar cada lar, Senhor, que o Senhor possa colocar dentro da consciência de cada um a dúvida sobre a atitude que está tomando, se é certa ou errada, para que possa realmente rumar no caminho vitorioso da vida. Que assim seja, meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz a todos nós. Seguimos. E até a próxima. Dê o like aí. Se inscreva no canal, que eu vou fazer muito mais conteúdos para vocês, tá? Um beijo no coração.